você se destacou no começo, Natália, porque você era uma ótima profissional, uma ótima Sim. artista, como você Exato. disse na parte da sobrancelha. E aí já daria pra ganhar muito bem. Eu estaria rica, assim. Estaria tranquila, vamos botar assim. Tranquila. Estaria tranquila trabalhando individualmente, só que seria um negócio que dependeria muito de você. Muito. Aí você foi pra um jogo empresarial, de começar a ter mais pessoas ali dentro e a toda uma complexidade, porque você começa a ganhar escala, e é um ponto muito interessante da escala, né? Aqui em São Paulo tem muita pizza. E aí, geralmente, Nossa, que a delícia, melhor né? pizza é feita por um restaurante único, que não tem franquia, não sei o que, o cara é tudo artesanal. Isso. Só que a melhor pizza nunca vai ser a pizza mais conhecida ou a franquia de pizza mais valiosa, porque o cara, ele quer se manter artesanal e não quer transformar aquilo num negócio que pode ser escalado. Você escolheu transformar num negócio que poderia ser escalado. Como que você aprendeu a fazer isso? Porque não é fácil. Não é fácil gerir pessoas, não é fácil ter essa cabeça empresarial. E também é muito complicado você abrir mão do hoje, você estaria muito bem, pensando num amanhã de risco que talvez nem chegue, porque um monte de coisa pode acontecer nesse caminho. Sim. Qual foi o ponto assim que você viu? Ou você já estava decidida, não, quero ser grande, eu vou aprender isso? Eu usei muito minha intuição. Parece muito maluco falar isso hoje. Mas como eu não tinha conhecimento de gestão, não tem outra explicação a não ser a intuição e um pouco da necessidade ali de fazer. Mas o meu pensamento, comecei a ler muito livro, né? Muito livro sobre isso. Sobre negócios? Sobre negócios, sobre pensar grande, porque eu vim de um universo, então, eu cresci em Osasco, aqui em São Paulo. Então lá é uma mentalidade muito pequena. Então fui para o interior. Então eu não tinha tido contato ainda com coisas diferentes ou uma cabeça de escala. Sempre foram negócios em que eu estive inserida como colaboradora que eram limitados. Uhum. Então, quando eu comecei a estudar e ver o que eu poderia me tornar, eu acreditei nisso e comecei a trabalhar para a construção disso. E aí eu comecei a tomar as ações para crescer, formar as equipes, treinamento e processo. Eu sou muito chata, tem que ter treinamento e processo extremamente perfeito. Você vê o Outback? É bizarro. É bizarro. E, assim, qualquer unidade é sempre muito bom o atendimento. E por quê? Porque eles são, assim, os reis. A gente conversa, toda vez que eu vou no Outback, eu fico conversando com os garçons. E eu pergunto tudo. Como eles entraram na empresa, o que significa cada bottom deles, como que é o processo de treinamento. Porque eles são muito padronizados. É verdade. Eles... Eu nunca, te cortando rapidinho, mas eu nunca falei, vamos no Outback tal, porque o outro não é tão legal. A comida... sempre. É igual, mesmo, o atendimento é sempre muito bom. Uhum. Sempre. Eles têm várias políticas de incentivo do colaborador ser o melhor para a empresa. Então, eles reconhecem cada ponto do colaborador. E as novas unidades, elas só são de pessoas que trabalham no Outback. É verdade. Eles escolhem colaborador, eu já ouvi essa história. E é só. E é o próprio colaborador que eles dão direito a abrir uma nova... Meio que eles até financiam, ajudam a financiar a nova unidade. Exato. Então, foi com esse pensamento, assim, formar profissionais, assim, muito boas, para não perder a qualidade. Claro que a régua baixa um pouquinho, não por mal, mas para ter aquela média de trabalho bonito, lindo, entende? Para não ficar uma coisa que destoa muito o meu trabalho em si. E eu costumo dizer que elas são, inclusive, melhores que eu, porque elas estão lá todos os dias fazendo e praticando. Eu pratico e treino, eu treino o olhar, porque é um olhar artístico para beleza. Não é padrão, não olho vendo medidas, então eu olho vendo a pessoa. Tava aqui fazendo um exercício, né? Como que é um exercício de expansão de consciência? Porque você falou, né? Eu fui lendo livros e entendendo que eu podia expandir de forma empresarial, de fato, e fazer disso um negócio grande. E para mim também foi isso, né? Eu gosto de falar que eu tinha a cabeça muito limitada, eu nunca fui uma empresária. Eu fui criada, meu pai é funcionário público, o pai do Bruno é funcionário público, a nossa família vem dessa tradição, e foi muito diferente para mim entender que a venda era um processo de resolver o problema do outro, que eu estava ajudando as pessoas, e depois disso foi um processo de entender que eu podia massificar, né, e aumentar, expandir, tornar isso um negócio de escala. E até hoje ainda é. Então, um negócio de expansão de consciência, de você abrir um novo mundo e falar, caramba, isso é possível, e é possível com qualidade, e você iniciar um novo movimento na sua vida. Claro, e quando você tem noção de onde você pode chegar, tem muito negócio da coragem de fazer e de assumir o trabalho. Total. Porque muita gente que se depara com esse pensamento grande
sabe? Que começa a entender vai dar trabalho demais, deixa quieto, vamos ficar aqui. Mas aproveitando até esse ensejo, que foi essa questão da Malu falar de uma expansão de consciência, pegando a deixa que você deu, eu queria te perguntar se você teve mentores nesse processo, porque eu vou dar até um exemplo meu e do meu sócio, o Thiago. A gente começou de maneira paralela, éramos concorrentes dentro de um mesmo nicho, e a gente sempre trocou muita ideia em si. Isso foi muito bom pra mim, foi muito bom pra ele e tudo, mas até uma coisa curiosa, uma vez o Thiago me falou como que ele teve a ideia de criar o Grupo Primo. Ele falou que ele fez um lançamento muito bom, dos maiores que ele tinha feito na história, e ele foi falar com o Guilherme Benchimol, que criou, né, a XP. E ele falou, nossa, Guilherme, aqui, ó, tive esse faturamento, tudo. E o Guilherme parabenizou ele e falou, poxa, bacana, mas como você faz pra multiplicar isso aí por 10? Aí ele pensou, cara, difícil sozinho, né? Preciso de mais gente aqui comigo. Aí veio a ideia de criar o grupo. E eu pensei, eu não tive uma provocação dessa, porque, por exemplo, quando eu fazia um lançamento, eu chegava e falava com meu pai. E eu tinha feito no lançamento mais dinheiro do que o meu pai tinha feito na vida toda, né? Então meu pai falava, nossa, muito legal. E ele não pensava, não me provocava, poxa, porque ele já via, já é tanta coisa, pra que vai fazer mais? Então eu tava batendo um certo limite do que eu poderia fazer sozinho. Aí quando ele levantou essa provocação, né, pro Thiago, ele acabou criando o Grupo Primo. Quando eu entrei aqui e soube da história, eu também fiz uma provocação ao nosso time. Eu falei, pessoal, como é que a gente faz pra faturar R$1 bilhão? Que seria um crescimento de mais de 10 vezes o nosso faturamento. Aí o pessoal começou a pensar, não, tem que vender tantas assinaturas de Finclass, né? Só que era um número muito grande. Eu falei, olha, é difícil isso acontecer. E aí teve um integrante do time, o Tavares, que ele falou, quem fatura bilhão é banco ou gestora? A gente pensou, então a gente tem que ser um banco ou uma gestora. E aí mudou o negócio, mudou até para onde a gente estava direcionando nossas energias no final das contas. Você teve um mentor, alguém que trocava ideia com você e foi te dando esse caminho? Não tive. Foi quebrando pedra mesmo sozinha? Foi quebrando pedra sozinha. Juro. Real. Zero. Tenso. Que eu nunca chegaria nisso. Não, e eu falo assim, todo mundo que tá com a gente hoje, compondo até o boarding, assim, a galera da gestão, até o Fê, veio de um universo que não é da beleza. Então, até agora, a gente ainda tá desbravando muita coisa desconhecida. O que é muito legal, porque a gente acaba liderando um nicho, né? E agora, a gente já pensa em escala, mas usando o gancho que você falou, realmente, a gente agora tem que pensar em como, tipo, escalar 10, 20 vezes mais. E nem sempre é para onde a gente tem focado energia. Então, isso é muito legal. Uma reflexão que eu acho que todos os empreendedores, até nós, assim, temos que fazer. Né? Como que a gente faz para ir disso para uma muito maior? Então, muito legal essa provocação, inclusive. Quais foram as maiores dificuldades durante todo esse processo? No geral, assim, tivemos várias que já foram abordadas, mas pontos que você poderia citar, nossa, isso aqui eu tive muita dificuldade e eu superei dessa forma, para que as pessoas possam colher aprendizado. Sim, foi confiar nas pessoas. Porque a gente acha, eu sou muito centralizadora, né? Então, confiar que as pessoas vão entregar um trabalho melhor que você, às vezes. É que eu acho que no início a gente tem que respeitar o processo de aprendizado de cada um dentro do negócio. Então, você tem que baixar um pouco da sua régua, não por mal, para equalizar com eles e aí trazer eles para cima. Então, para eu entender esse processo e também entender que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para frente e confiar nos novos processos que vão dar certo, tantos que eu criei, foi difícil. E pessoas, cara, como pessoas lidar com o ego, né? Porque você tem que se desfazer total do seu ego, total. Então, para a pessoa ser razoável dentro do ego dela, entende? Mas é um desafio. Esses são pontos bem interessantes. Pessoas, eu digo que era até previsível, porque é muito difícil lidar com pessoas. Eu gosto sempre de falar que o pessoal fala que física é difícil, que química é difícil. E não, vai obedecer a certas leis aí. Difícil mesmo lidar com pessoas, porque pessoas quebram leis. E se você pega, por exemplo, essa caneca e atira num lago, ela afunda. Se eu pego essa garrafa e atiro num lago, ela boia. Se eu pego o John, que tá aqui transmitindo o podcast, e atiro num lago, ele pode afundar, ele pode boiar, ele pode nadar, ou ele pode sair do lago e me jogar lá dentro, que ele é um cara vingativo, no final das contas, né? Então dá pra acontecer muita coisa quando a gente tá lidando com pessoas no final das contas. E o outro ponto que eu gostei foi da questão da confiança. Dinheiro, no final das contas, é confiança.
Muito mais pessoas no mundo confiam no dólar do que confiam no real. Sim. E confiam no peso argentino, por exemplo. E aí, como eles confiam mais, eles demandam mais dólares do que demandam reais, do que demandam pesos argentinos. Sim. E tem muito negócio que não acontece por conta de confiança. A gente, inclusive, compra de quem vende mais caro porque confia naquela pessoa. Se eu vou lá e entro para comprar um livro, geralmente eu compro na Amazon. E hoje eu nem olho mais se o melhor preço é o da Amazon. Eu simplesmente compro na Amazon porque eu sei que um dia vai estar na minha casa. Eu confio totalmente neles a ponto de nem olhar mais o preço. E durante tanto tempo eu ia comparar preço, eles eram mais baratos, que eu simplesmente compro lá. Então, quanto mais confiança você consegue dos clientes ou das pessoas, melhores negócios você é capaz de fazer. É entregar o que se propõe, né? E quanto mais confiança você consegue atrair, mais dinheiro você ganha. Se você quer ter uma pessoa que vai ganhar mais, torne-se mais confiável na visão das outras pessoas, no final das contas. Sim. Se for pegar a sua jornada, você atendia, fazia curso, foi estruturando a empresa. Como você disse, 100% do equity está ainda na mão de vocês, né? No caso, você e o seu marido. E como é que foi conciliar todo esse processo, que eu imagino que deu muito trabalho e que te consumia todas as horas do dia, creio eu, com a maternidade? Porque você tinha uma filha no começo de tudo isso que, como você disse, estava com 2 anos. Uhum. Ela estudava o dia todo, né? Então eu levava ela para a escola às 7, 7h30, ficava até às 6. Então depois, às vezes, eu levava ela para atender comigo. Voltava mas ela gostava. Então eu meio que adaptava o meu tempo com ela no trabalho de uma forma divertida para ela. E todo o tempo livre que eu tinha, é dedicado a elas de qualidade. Mas desde pequenas, elas já são ensinadas, eu acredito muito nisso. Duas, amor. Agora eu tenho uma de 10 meses. Lembra o golpe da barriga? A gente Eu falei, agora Ai, perdi o que eu tava falando. Você como é que foi conciliar a maternidade com os negócios? Agora ela tá com 8 anos. Isso, e eu sempre incentivei as meninas, e eu acredito muito nisso, a desde pequenas elas não serem reféns da mãe. São 2 meninas. Do apego à mãe, assim, ou ao pai para resolver algo. Então, elas já são, desde pequena, não contar tanto com a presença. É importante, mas é um jeito diferente. Mas para incentivar a independência delas. Então, elas são super resolutivas. A minha filha, às vezes, chega, conta alguma coisa da escola e fala... Mas não precisa falar com a professora, porque eu já resolvi. Isso é legal, então. E aí, toda hora ela vem... Mamãe, eu tava pensando, eu criei esses desenhos aqui, eu queria vender. Como que faz um site? Então, ela já cria estratégias para conseguir as coisas que ela pensa. Porque ela não tem a pessoa que tá fazendo ali o tempo todo. Então, ela já é estimulada a pensar, criar estratégia, ter um olhar diferente pro mundo... E o tempo que eu consigo ficar com elas é de qualidade, é focado, entender. Elas entendem muito o que a mãe faz, a mais novinha não. Mas a Júlia, que é a mais velha, já entende bem. Então, ela faz programação de final de semana com as amigas, sempre tem alguém que acompanha. Babá, que agora já não é mais babá, é tipo uma acompanhante para ela, uma amiga também. Então, ela tem a programação dela de cinema com as amiguinhas, de ir numa lanchonete. Então, isso é legal. Ela já entende que ela não precisa só da mãe e do pai para ser feliz, entende? Ela já entende que ela é um ser no independente. mundo. Legal. Claro que com todo o apoio, todo o alinhamento, família, direcionamento, mas...